Bem-vindos ao nosso programa Vozes da Publicidade. E hoje nós temos aqui nos nossos estúdios Max Seski, fundador da Vox Brasil, essa empresa que iniciou aqui em Chapecó em 1993. O Max, que já tem no DNA dele a comunicação, vai estar contando um pouco da história da empresa, e a gente também vai debater sobre a comunicação aqui em Santa Catarina. Junto comigo, para dividir essa mesa, está o jornalista, professor e empreendedor Dirceu Hermes. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Max. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Karina. Obrigado, Dirceu, a presença de vocês dois aqui, de podermos fazer essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, que é muito importante para a comunicação. Aliás, elogiar vocês pelas entrevistas já feitas, tenho acompanhado, e dar os parabéns, que isso é muito importante e fundamental. Isso aí, Max, para a gente começar, tem uma história linda na comunicação, tem muito conhecimento, você pode contar ela de uma maneira resumida aqui para nós? É um desafio. É difícil, é um desafio, né? Eu, como venho de rádio, falo demais, você já percebeu, né, Karina? Não, mas Sim. tudo bem, mas nós cortamos, que é possível. Boa! Como eu estava contando então um pouquinho aqui antes, eu venho de uma família de comunicadores, né? Meu pai era jornalista, radialista, mais jornalista do que radialista, mas ele adorava as duas profissões. Somos em 4 irmãos, os 4 atuam na área, né? Meu irmão mais velho no Grupo Band, em São Paulo, já há muitos anos. O segundo irmão tem uma produtora de áudio, está em Londrina. Eu sou o terceiro, que tem a agência Vox Brasil aqui. E o meu 4º irmão, também em Londrina, radialista, trabalhando numa emissora de rádio. Então a gente sempre conversou sobre comunicação a vida toda. A gente tem isso no DNA, como você diz, mas justamente por isso. Então é legal a gente enxergar um pouco do que foi a história contada pelo meu pai, diante da gente, o que a gente vivenciou desde pequenininho, seguindo ele já desde cedo nas redações ou nas emissoras de rádio, e depois a gente seguindo a nossa própria carreira, começando muito cedo. Para você ter uma ideia, o meu irmão mais velho começou a locução com 15 anos de idade, numa emissora de rádio lá no interior de São Paulo, que é da onde a gente é. E fazendo um programa jovem, que na época não tinha isso, era só o AM também, não existia nem FM ainda na época. Então a gente conviveu com isso, né? Conviveu e viu gerações e tecnologias sendo mudadas. E isso nos traz uma bagagem de conhecimento muito importante, porque muitas coisas que a gente pode trazer depois são esquecidas pela história. Ah, não, isso é passado. Não, mas isso faz parte da construção, para você chegar numa conclusão da visão que se tem hoje, da visão como eu tenho, e tive esse privilégio de não só trabalhar, de conviver, né, com meu pai, um grande radialista e jornalista, meus irmãos também, mas grandes radialistas e jornalistas em São Paulo, onde eu trabalhei há alguns anos, e lá sim, né, o centro da comunicação do Brasil, assim como no Rio de Janeiro, mas São Paulo é muito forte. Então eu tive o privilégio de conhecer e compartilhar conhecimento com grandes profissionais do rádio e consequentemente da TV, do jornal. E isso traz uma bagagem para mim hoje em termos de comunicação e propaganda. E assim surgiu a Vox Brasil. Por isso que eu não teria nem como seguir por outros caminhos. A Vox começou aqui em 93, né? Eu e Marisa, que é minha esposa e minha sócia, ou minha sócia e minha esposa, né? Eu costumo brincar que ela é 50% em casa, 50% na Vox, e que, portanto, ela tem 100%. Tá certo. Tá certo isso, Karina? Tá certo. Então tá bom. Que bom que tu não discute, Isso, né? Aceita. isso não se discute. Mas, Max, antes de chegar na Vox Brasil, acho que é interessante, porque essa é uma oportunidade em que as pessoas podem conhecer os profissionais que estão à frente do mercado publicitário, à frente da comunicação em Chapecó. E quando a gente fala de Max e Marisa, não tem como não falar o período em que, antes da Vox Brasil, vocês chegaram em Chapecó e foram as vozes da Rádio Atlântida durante um bom período. Isso. Né? Tiveram uma trajetória muito bonita nesse espaço. E a Vox, ela surge
pós-Rádio Atlântida. Paralelo. Né? Foi paralelo. Mais ou menos por aí. Conta um pouquinho dessa inserção, dessa chegada em Chapecó, dessa caminhada de vocês na Atlântida. A minha história no rádio, eu trabalhei muitos anos em rádio. Nós em Joinville, eu conheci a Marisa em Joinville, era gerente lá em Joinville, contratando ela como locutora de uma ex-emissora lá de Itajaí, que eu era gerente também. E de lá a gente veio para cá por questões familiares. Viemos parar aqui em Chapecó e falamos, bom, chegando lá em Chapecó, a gente encontra um emprego, porque somos bons profissionais. A Marisa tem mais história de Atlântida do que eu, porque antes dela sair de Chapecó para ir para Itajaí, ela trabalhou bastante tempo na Atlântida, alguns anos, 3, 4 anos, antes de ir para lá. Eu sou dessa época, eu acompanhava. Exatamente. Então, quando a gente voltou para cá, coincidentemente, óbvio, fui nas emissoras de rádio buscar trabalho, eu precisava trabalhar, e eu fiquei sabendo que tinha o Helmut, não sei se você chegou a conhecer, o Helmut, que era o diretor executivo da RBS, então a RBS aqui em Chapecó. E o Helmut, nós fomos parceiros em Itajaí, ele na televisão, na TV Band, era lá na época, né, que hoje a TV lá pertence à Record, a AND, e ele foi lá e a gente compartilhou muita coisa junto, ele enquanto diretor lá da TV em Itajaí, eu enquanto diretor da rádio em Itajaí. E quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo que o Helmut estava aqui, fui lá visitá-lo, ele falou, que bom que você, porque ele me admirava como profissional, porque conheceu essa trajetória na Itajaí, e me convidou imediatamente para entrar lá. Né? E aí sim, então eu fiz uma parte ali na Atlântida, né? Mas depois a gente já partiu paralelo, por isso que eu falo que é paralelo, porque junto eu já tinha essa visão de que assim, não, nós temos que montar alguma coisa. Então a Vox, ela começou paralela ali a esse trabalho. Então a gente fez um trabalho muito legal, eu adoro rádio, sempre gostei de rádio e tenho muito respeito pelo rádio, embora não tenha mais a admiração que eu tinha, porque um pouco daquele profissionalismo que se perdeu um pouquinho do que a gente estava falando ali. Entretanto, tem gente muito boa, é claro, sempre tem gente muito boa em todos os lugares. E a partir dali foi que a gente montou a Vox, então. Então, a Atlântida, tem umas histórias assim muito legais na Atlântida, porque quando a Marisa fez a Atlântida, antes de mim, né, antes de eu estar aqui, a Marisa tinha um reconhecimento incrível, tinha uma voz feminina, não era muito comum na época. E a Atlântida vivia o seu melhor momento. Assim como o rádio FM, de maneira geral, vivia o seu melhor momento. Então, era uma audiência estrondosa, algo absurdo, assim como eu tinha lá em Itajaí, como tinha antes em Londrina, onde eu trabalhei. E era uma coisa, assim, muito fantástica. Quando eu vim, já não era tanto, né? A RBS meio que se dividindo, uma parte em Santa Catarina, parte no Rio Grande do Sul, ninguém sabia muito de que sabia, se eles sabiam, mas a gente recebia pouca informação de como eram essas definições deles, né, essas divisões. E o rádio ficava lá com Porto Alegre, uma distância, não tinha nada a ver, não tinha esse sentido de rede, porque a computação não era uma coisa, a comunicação não era uma coisa que se muito fácil. Mas eu, quando cheguei aqui, falei, Helmut, você me conhece, você conhece o estilo meu de trabalhar. Posso avançar? Ele pode avançar, Max. E fomos para cima. E a Atlântida, se eu não me engano, estava completando 10 anos e eu queria fazer uma festa de 10 anos. Essa é uma passagem bem interessante. E aí eu falei assim, vamos fazer... Eu tinha uns amigos que tinham bandas, etc. E eu chamei... Fez a festa. E eu falei, eu vou fazer a festa. Não, eu vou fazer a festa. Beleza, onde é que você vai fazer a festa? Vamos fazer ali na praça, em frente à igreja. Vamos fazer a festa ali em frente à igreja. Tomara que não chova e tal. E fiz, e programei, fiz tudo certo. Começamos a anunciar, dali a pouco eu recebo uma ligação. Seu Berdian, né? Então o Dilson Chequim tinha falecido. O Berdian assumiu, que era o vice. Aí, seu Berdian, Max, bom dia. Ô, seu Berdian, tudo bem? Eu não conhecia pessoalmente. Tudo bem? Você que dirige aí, é o gerente da emissora? Eu falei, sou o coordenador artístico. Aí ele falou assim, é você que está programando essa festa de 10 anos da Atlântida? Eu falei, sim.
né? E queremos convidá-lo para essa festa, prefeito. Não tinha pedido autorização da prefeitura. Vamos fazer! Ele falou assim, Max, eu quero dizer para você que essa cidade ainda tem prefeito. Querido Berdian, depois se tornou um amigo conhecido. A gente conviveu bem depois. E eu falei, não, seu Berdian, eu respeito muito. Então essa festa não vai sair, Max. Seu Berdian, o senhor vai contra um veículo de comunicação fazer essa desfeita. Vamos sentar, vamos conversar. E depois de um bom, você falou, então tá, pode fazer. Falou assim, e se eu não deixar você fazer? Ele falou. Eu falei assim, eu vou fazer na praça, eu já pedi para o bispo, eu vou colocar lá no alto, na frente da igreja ali, é um palco maravilhoso, e quem está passando, que fique lá. Não, mas você não vai fechar a rua. Eu falei, não. Né? Mas depois a gente chegou num acordo, então essa é uma história muito legal da minha ousadia enquanto rádio. Né? Nessa época já estava acontecendo a Vox Brasil? Então, paralelo sim, já estava acontecendo a Vox Brasil, que daí era a Estação Alegria ali no terminal urbano. Nós montamos um sistema de som no terminal urbano, foi assim que começou a Vox. Não fui para a rodoviária, não, eu não cheguei aí. Não chegou aí? Não. Fomos convidados, mas eu não enxergava negócio lá. Eu falei assim, não tem muito negócio financeiro em termos de propaganda, né? Que a gente vive de propaganda. E eu montei a rádio pensando assim, bom, terminal urbano foi uma ideia que eu vi lá em Curitiba, se eu não me engano, alguém fazia isso. Né? Só que como eu era de rádio, a Marisa era de rádio, nós fazíamos uma coisa muito fantástica, peço perdão, gente, eu não desliguei o meu celular. Acontece. Já te ligo, tchau. E era uma coisa muito bacana, porque a gente fazia com cara de rádio de fato, com jeito de rádio. Notícia, música, propaganda, informação, entrevista às vezes, horóscopo. Era uma coisa assim, muito bacana que a gente fazia. E a vantagem que a gente tinha era que ali no terminal urbano, naquela época já passava cerca de 25 mil pessoas, levantamento da própria autoviação, você tinha um público fixo de 25 mil pessoas. Claro que isso era distribuído nas 24 horas, a gente não funcionava 24 horas, mas funcionava nos principais horários, desde cedinho até o início da noite. Ali Você pouco seguiu mais. um pouquinho os passos da família Sirotsky em 3 passos com a Rádio Poste. Pronto, exatamente. Por falar em rádio poste, meu pai fez uma rádio poste antes de ir em Adamantina, antes dele começar. É uma coisa incrível esse negócio de rádio poste. Né? E a gente fez esse sistema de som, até baseado na história do meu próprio pai. E a gente fez esse sistema de som ali, era uma coisa muito legal. Aí um dia eu cheguei ali, o estúdio, olha só, já era remoto. O estúdio ficava em casa, no fundo de casa, a gente tinha um ambiente lá, e ia remotamente por LP, que era chamada linha física permanente, feito pela Telesc, né? Que ia e retornava pra gente. Eu sabia se estava rodando o som lá, se tinha acabado a energia ou não. Era uma coisa, estamos falando de 93, gente, 1993. A dificuldade que era. E a gente fazia isso. E um dia eu fui lá dar uma verificada, enfim, e tal. E chegou um senhor perto, você que é da rádio e tal, sim, sou eu que sou da rádio. Escuta, como é que sintoniza aqui, que eu tô querendo, eu acho muito boa a sua rádio, e eu falei assim, não sintoniza, é só aqui que toca, coitado da sua inocência, ele não sabia como funcionava, mas para ele era uma emissora de rádio. E faturamos bem. A partir dali montei uma produtora, montamos uma produtora de áudio paralela a isso. Depois nos desvencilhamos desse sistema de som, passamos para frente com outra pessoa e começamos a evoluir com a produtora, Max. Jingles, spots de rádio, etc. Que aqui você traz uma grande inovação para o mercado. Eu comentava com a Karine ontem. Lembrando e tal, nós nos preparando para essa entrevista. E eu comentava com a Karina muito dessa questão de como ele inovou, porque até então, nesse período, os rádios recebiam o áudio que ia para o VT na televisão. Exatamente. E aí vocês vêm para o mercado e dizem, não, tem uma linguagem específica, tem uma qualidade, mas também tem um custo. Isso. E isso foi importante, e essa questão eu sempre abordei nas minhas aulas de
no curso de publicidade sobre comunicação regional, para eles entenderem assim quem foi que ajudou a profissionalização do mercado. Bom, e nessa questão, por lembrar do meu nome. E nessa questão do rádio foi muito importante. Né? Eu lembro, na época eu tinha agência, e a gente também teve que convencer o cliente que se ele quisesse se destacar, ele precisava ter um spot produzido, bem feito. Né? Essa questão eu acho que é importante, né? A gente parar e pensar sobre isso nessa tua trajetória, na tua experiência. Aí que entra o espírito empreendedor nesse sentido, mas uma visão estratégica. Assim como eu faço hoje com a agência, né? Você tem que buscar onde não está sendo atendido. Porque o mercado, ele é assim. As pessoas começam a vir, é a agência que está dando dinheiro e está tudo certo. Né? Jornal, quantos jornais chegou a ter em Chapecó? Nós chegamos a ter 5 diários, se eu não me engano. 5 diários. 5 jornais. E se contar do bairro, talvez 6, porque a gente recebia lá propostas comerciais, né? Então, isso quando vira moda, você... tudo bem, mas daqui a pouco há uma saturação e um filtro natural da própria sociedade. Só que como não tinha ninguém fazendo isso e eu enxergava essa oportunidade e necessidade, então foi por isso que a gente partiu para a produtora, pensando exatamente nisso. Então é enxergar cenário porque tem uma confusão muito grande, Dirceu e Karina. As pessoas enxergam propaganda como sendo assim, que bonito, eu vou mudar o mundo, vou fazer uma propaganda linda, maravilhosa. Tudo certo, isso também é assim, também funciona. Mas antes de ser isso, você precisa enxergar como um negócio. Você precisa dar sustentabilidade. Por isso que a gente está aí há 32 anos, né, trabalhando, muitas vezes sofrendo algum percalço da economia, etc. Mas você está aí sustentando e tentando inovar, buscando inovar. E a inovação faz parte da comunicação. E quando você pensa em negócio, você olha para aquilo e fala assim, o que o mercado está precisando? E foi aí que eu enxerguei, né? Com a minha experiência de gerência em emissoras de rádio, que eu tive algumas oportunidades, então eu tinha essa visão estratégica desde então. Então foi aí que houve a inovação. É bacana a gente entrar no mercado, enxergar oportunidades e fazer algo diferente. E isso é fantástico. As pessoas se acomodam e acham que assim, agora eu sou publicitário. Tem um jeito já para fazer, né? Não tem... parece que existe uma fórmula pronta. E aí eu englobo toda a comunicação, todo o meio comunicação, que não existe fórmula. A única coisa que não existe, a única coisa certa que não existe em comunicação é a matemática. Não existe 2 mais 2. A não ser que você olhe negócio e comece a olhar números. Mas é um paralelo do teu negócio. Então, com essa visão de humanas que as pessoas têm, elas acabam se esquecendo do negócio. E foi isso que eu fiz. Foi isso, enxergar o mercado e falar assim, opa, vou trazer inovação para cá. Tem espaço, tem oportunidade. Isso é empreender, né? Isso é empreender. Empreendedorismo. Exatamente. Então, muito mais do que comunicação em si ou propaganda, né? Inovar no sentido de empreender, né? Ou enxergar oportunidades e fazer com que elas aconteçam. E dar sustentação para aquilo, sabendo que você tem qualidade para ter essa sustentação. Ou seja, você acha, Max, desculpa te interromper, você acha que o negócio ele se sustentou só porque houve essa inovação? Não, você tem vários fatores aí. Importante você perguntar isso, porque você tem vários fatores atrelados. Você olhar só o negócio, mas aí você não ter a criatividade necessária, a capacidade profissional inerente à necessidade do mercado, aí você não consegue avançar. Então você tem duas coisas funcionando. Ou você é criativo, ou não. Você tem que ser criativo, porque estamos falando de propaganda, né? Inovador, porque estamos falando de propaganda, conversar com públicos diferentes em diversos momentos, segmentos diferentes. Então, para a propaganda, o conhecimento geral é importantíssimo. Você é uma pessoa meio generalista, você não entende profundamente de tudo, de nada. Você entende de tudo um pouco. Mas né? não sabe de nada. Você tem que se aprofundar. E aí você tem que entender o caso do cliente. E como negócio, você tem que ter
o equilíbrio em relação a isso. Não é só negócio e não é só criatividade. Muitas vezes, eu tenho uma frase que eu uso, eu vou trazer aqui, que eu já usei várias vezes, e ela não é no sentido pejorativo, mas é uma brincadeira que eu sempre fiz com a minha turma lá, desde sempre. Eu prefiro um meia-boca constante do que um gênio inconstante. O gênio, ele inventa a lâmpada e depois não inventa mais nada. Ele não consegue se sustentar. Ocorre que o cliente, ele precisa de sustentabilidade, ele precisa que o negócio dele gire, eu preciso vender o produto dele todos os dias. Então a propaganda, ela tem esse fundamento. Então eu preciso ser criativo até onde eu posso, de acordo com a necessidade. Se eu puder avançar e tiver verba, e aí você citou um ponto importante, porque nem todo mundo estava disposto a pagar o preço que valia de fato pela inovação, pelo diferencial. Mas depois o mercado vai percebendo a inovação e vai perceber, opa, vamos por aqui. Então você precisa ter essa sustentação. Então, dentro dos seus profissionais, muitas vezes você faz um meia-boca, que eu chamo de meia-boca, mas não é meia-boca, é claro que nunca será, mas é para dar sustentabilidade ao negócio e agilidade no atendimento. Porque se você não tiver agilidade, sei lá, uma empresa ali, a Pitol da vida, ela comprou aconteceu isso, inclusive a Pitol era cliente da Estação Alegria, nossa, do terminal urbano. Ela nunca foi cliente da agência, ela foi cliente da Estação Alegria lá atrás. E seu Artemio, então, na época, junto com a dona Deca, gostavam muito dos resultados. E eu lancei um desafio na época para ele. Então você tem que ser ousado também. Né? Eu disse, senhor Artemio, escolha aí algumas peças que o senhor tem aí, que o senhor pode colocar, mas que não está anunciando em outro lugar. Você coloca um preço atrativo. Vamos trabalhar com promoção para a gente atrair aquele público lá. Né? Entenda que lá é popular, né? Um terminal urbano. E o senhor coloca, ele falou, tá bom, Max, eu tenho aqui esses chinelos aqui, assim, assado, anuncia lá. Nós começamos a anunciar de manhã, quando foi no meio da tarde, ele ligou e falou assim, Max, pode parar, porque já vendeu tudo. Aí, era a condição dele, ele falou assim, não, eu vou fechar um contrato contigo, mas se você me provar que o teu negócio funciona, veja como é que é. O dia do Bragança. Max, em 93, quando você chega, nós já temos um mercado amadurecido, né? Porque se a gente for trabalhar a questão da história da publicidade, que começa em 78 com o Plínio Ritter, eu não podia falar sobre isso na universidade, tá? Porque, sério? Sim. Como a internet é uma coisa maravilhosa. Não, mas deixa eu explicar. Né? O filho do Plínio entrou com uma questão, né? Resguardando a ele todos os direitos, né? E sim, impedindo que a gente falasse. Então, nós todos os 20 anos de pesquisa da história da propaganda se foi, porque a gente não tem como não falar, sim, né? Do Plínio Ritter. Mas não é o caso agora, né? Mas ele começa em 78, né? E ele e as agências elas chegam em Chapecó em função da televisão, porque até então tinha corretores de anúncio. Isso. Em 93 já tem um mercado, né, amadurecido, né? E depois disso ele explode e é o que a gente tem hoje. Foi fácil isso? Não, mas eu digo por quê. Esse mercado ele estava sólido, essa era a minha visão, minha percepção, porque todo mundo estava focado na televisão. Sim. Nos grandes players, naqueles grandes investidores e geralmente varejistas. Então era Brasão, Celeiro, Pitol, Leve, sei lá, né? E grandes players, maiores inclusive. Sadia, por exemplo, tinha verba própria na época. Aí tinha o Renato, que fazia da RS Propaganda, que cuidava da propaganda regional, vamos dizer assim, enquanto o Horacílio Costela era o gestor lá dessa área, entre outras. E o Renato fazia lá as propagandas para a Sadia em nível regional. Ele tinha uma verba aqui grande, razoavelmente grande. Realmente. Então, assim, ou você era grande player por ser uma grande marca, como uma Sadia, a própria Chapecó, né, o frigorífico Chapecó. Eu não me lembro quem cuidava do frigorífico Chapecó na época, mas enfim, também era um grande player. E aí você... ou médios grandes, que eram grandes para o nosso mercado, como esses varejistas, né? Esses grandes varejistas, que são varejistas grandes até hoje. E eu não entrei nesse nicho, eu não entrei para brigar. E aí é a visão, de novo, estratégica do empreendedor. Onde é que nós vamos? Eu fui
procurar os medianos dentro desse mercado, mas que estavam anunciando em rádio. Né? Então foi por ali que a gente começou a penetrar. Bacana. Foi estratégico. Depois a gente começou a galgar e conquistar naturalmente pela qualidade do que estava sendo apresentado os grandes players. Tinha uma época que havia uns 5 supermercados aqui em Chapecó. Celeiro, Brasão, Miatã, do Sesc ou do SESI, não me lembro, que é onde é o Brasão Jardim América lá. Era Sesc ou SESI, não me lembro. Não lembro se é supermercado. Tinha lá, onde é o Brasão Jardim América. E tinha um outro que eu não me lembro qual era, que não era o Royal. O Chapecó também tinha um supermercado frigorífico. Não, mas aí era, né, de varejista, assim, eram 5 supermercados. Eu me lembro, tá me faltando um aqui que eu não consigo me lembrar. Tinha uma época que nós fazíamos propagandas para todos. E aí era muito engraçado, porque, claro, o forte era rádio e TV, então a gente gravava os áudios para TV e os mesmos áudios iam para as emissoras de rádio. E oferta, e oferta, e oferta. E era muito engraçado, porque o Amauri do Celeiro ligava para mim e falava assim: Max, o Brasão já passou as ofertas? Eu falei: já passou, Amauri. Então, e aí? Eu falei assim: não posso te falar. Né? Aí o pessoal do Brasão da mesma forma me ligava e é claro que eu não passava, era uma disputa de centavos como é hoje, né? Mas era uma questão estratégica, porque você tinha um tempo para produzir, olha só. Então você tinha que produzir, precisava passar com tempo, aí você tinha que mandar para o rádio, né, a fita, né? E aí lá ia tocar. Se a rádio passava para frente o que era, não sei, mas daí já era difícil, porque era a gente que gravava de todos. Então veja que como a gente conquistar, e era só a minha voz e da Marisa. Nós mesmos gravávamos com as nossas vozes, porque ela também é radialista, para o Celeiro, para o Brasão, para o Miatã, para o SESI lá. A mesma voz para todos. A mesma voz para todos. Porque depois é que vem essa possibilidade de banco de voz. Isso. Né? Para a gente entender esse processo evolutivo da comunicação. Exatamente. Depois que vem a facilidade, né, de você não ter que ir lá no estúdio do Max, pegar a fita, levar para as emissoras, ou distribuir a fita. Aí a gente nem distribuía a fita, na época a gente fazia eles copiar, porque custava, tinha e a fita custo, muitas vezes não voltava. Não voltava, então tinha um custo. Ficava distribuindo emissora por emissora. Esse negócio de tecnologia é uma coisa muito bacana. Eu sempre fui muito atento à tecnologia, sempre busquei acompanhar a tecnologia. Teve um momento da produtora em que eu comprei um computador, meu primeiro computador, um 486 SX da IBM, um negócio fantástico, né? Paguei uma fortuna e comprei uma placa de som da Yamaha, que hoje, né? Comprei. E tenho bons amigos e grandes amigos em São Paulo que trabalhavam em grandes produtoras e ainda atuam até hoje. E eles falaram: você é louco, comprar essa porcaria, isso aí não vai dar em nada. Eu já tinha tecnologia para fazer, para transportar via internet, que era, meu Deus do céu, né? Talvez como o seu Atílio Fontana levando porco para São Paulo, né, para bater, mais ou menos assim. Então, alguma coisa muito difícil, né? Mas eu tinha tecnologia e dizia para eles: gente, é o futuro. Então, eu já produzia em digital, quando em São Paulo as pessoas não queriam produzir em digital porque não acreditavam na tecnologia. Então, eu já enxergava esse mercado. E essa inovação, ela faz parte dessa evolução, né? Para apresentar resultados mais qualificados. Isso me possibilitou, inclusive, foi ali, a partir dessa placa de áudio que eu comprei, que a gente começou a ter possibilidade de produzir os jingles daí. Né? Max, e como é que é a Vox hoje? A gente ouviu tanta história, né? Mas hoje, como é que ela é? Poderosa. Obrigado. Eu digo respeitada, eu acredito, né? Se não, pelo menos pela história, pela trajetória. Não, história não faz. Não, história. Né? É história. É história. É o profissionalismo que faz. Eu tenho um amigo meu que fala assim, né? Quem gosta de passado é museu, né? Vamos olhar pra frente. Ainda bem. Enquanto a gente pode. Karina, eu vou te dizer assim, ó, a Vox, como você percebeu, a gente sempre buscando meandros para fugir um pouquinho do que todo mundo está fazendo.
E ali atrás, a gente buscou uma oportunidade, uma visão estratégica de negócio, de que não tinha no mercado, que era a recorrência. Né? Você fazer contratos por recorrência. Mas eu já estava fazendo isso lá no tempo dos supermercados, quando era só áudio. E eu falei assim, mas por que não fazer recorrência com a propaganda? Então, as agências que tinham na época vendiam peças, campanhas, né? E depois no mês seguinte, ou na temporada seguinte, ou ali próximo, tinha que vender de novo, porque senão elas não subsistiam. E eu entendendo isso, eu falei assim, peraí, qual é a grande dificuldade, qual é a grande reclamação, que eu já tinha entendido isso lá com o áudio, dos clientes? É o atendimento constante, frequente. E aí não ficar disputando o valor, preço, né? Quando o cliente precisasse de alguma coisa. Não, eu estou aqui, você me paga um X por mês e eu te atendo todas as suas necessidades, obviamente fazendo uma previsão de demanda, etc. E atendia todas as necessidades. Então esse foi o primeiro passo que a gente deu. Paralelo a isso, coincidentemente, um professor que tinha um cursinho pré-vestibular dentro do colégio... Energia? Não. Me fugiu agora, mas eu já lembro. Também não importa. Dos Matana. Tá, eu lembro do colégio todo, eu lembro não, eles têm até hoje, né? O Exponencial. Ele tinha um cursinho dentro do Exponencial. Dentro do Exponencial. Ele tinha lá 300 alunos. Era professor alemão. O alemão, que é formado em biologia, da aula de biologia e tal, ele tinha esse cursinho lá. E ele via o mercado ainda em potencial crescimento de pré-vestibular, etc. E ele falou, Max, mas eu lá dentro, o pessoal do Exponencial, a direção, entende que o vestibular vai acabar, então o pré-vestibular vai acabar, tal. Dependendo do ângulo que você vê. E ele falou assim, não, eu quero sair. Como eu faço isso? Mas qual é o nome do cursinho? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, não, o nome do cursinho no CNPJ é aprovação, mas todo mundo conhece como pré-vestibular exponencial. Eu falei assim, então tá aí, olha que grande nome você tem, aprovação. Nossa, que fantástico. Vamos fazer assim? Vamos descolando da marca exponencial, isso é estratégia. Vamos descolando da marca exponencial e apresentando a marca aprovação, né? Ele precisa existir para você poder crescer, senão você não cresce. E começamos essa estratégia. Eu falei, só que ali na frente vai chegar um momento de colisão, onde você vai ter que comprar o aprovação 100% ou vai ter que vender 100% a aprovação, porque vai conflitar com o colégio e com o pensamento da direção, com todo respeito à visão deles e com todo respeito ao meu cliente, que era de fato o alemão. E ele falou, então vamos seguir assim. E aí um dia ele me ligou e falou, Max, aconteceu o que você falou. Eu comprei a aprovação. Eu falei, que legal, cara. Então vamos agora... Vamos, Max. Em 4 anos, ele saiu de 300 alunos para quase 3.000 alunos, curso pré-vestibular, ensino médio, cursos para concursos, cursos técnicos, enfermagem, essas coisas, e já estava lançando o primeiro curso universitário dele, já estava trabalhando no MEC em relação à aprovação disso daí. Por que não deu certo? Bom, aí são outros fatores, questões financeiras, no trato financeiro, que não importa aqui agora. Mas veja como era a estratégia. Quando eu vi isso, e a gente fez toda essa estratégia para ele, quando eu vi isso, eu falei assim, não, nós temos um espaço no mercado que não está sendo coberto, além da recorrência, que é o planejamento estratégico em marketing e comunicação. E aí, então, eu começo a pegar meus clientes e falo assim, agora estamos trabalhando com planejamento. Agora estamos desenvolvendo planejamento. Mas que bacana. E hoje, o foco da Vox Brasil não é exclusivamente, mas tem um foco muito grande no planejamento estratégico, que é o atendimento com recorrência, mas partindo do planejamento. Enxergar o cliente, né? Entender como ele enxerga o seu negócio, fazer uma análise de mercado, fazer uma análise de concorrência, achar brechas aonde
estão tendo falhas de comunicação, posicionamento, enfim, dos concorrentes, ajustar esse caminho e falar, é aqui teu caminho. Apresenta para o cliente, faz uma análise SWOT de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, cruza tudo isso e cria saúde. Né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, cruza tudo isso e cria o planejamento estratégico. A partir do planejamento é que a gente começa o plano de ação, né? De atuação. Então, o que se vê hoje da Vox, que você vê aí fora, eu costumo dizer que é apenas a ponta do iceberg, porque existe muita coisa por trás, por baixo, que não é vista, justamente porque existe um planejamento. E foi exatamente isso, olhando essa história do alemão e do colégio aprovação, do curso e concurso, enfim, aprovação, que lá atrás eu criei essa estratégia e entendi essa necessidade dos clientes. E hoje a gente trabalha com esse foco de planejamento estratégico. Mas então você não faz propaganda? É claro que fazemos. Então eu coloco assim... Está dentro. Branding, marketing e propaganda. Mas tudo isso está dentro. Trabalhando como? Em 3 pilares. Institucional, que é trabalhar a marca. Comercial, que é vender o produto ou o serviço do cliente. E endomarketing. RH é uma coisa esquecida. As pessoas se esquecem que a comunicação começa de dentro para fora. Não adianta eu ter um excelente jornal lá fora, um DI maravilhoso, lindo, colorido, bem impresso, né? Se aqui dentro está bagunçado, as pessoas não têm amor por aquilo que faz. Então, quando a gente fala em RH, para o RH, que a gente fala aqui com empresas bem estruturadas, né, que tem RH, a gente chega e trabalha o RH de forma paralela. A gente senta com aquele gerente de RH, o gestor, enfim, e vamos entender quais são as dificuldades, quais são as necessidades de atrair os talentos, de reter os talentos, etc. Os RH adoram isso, amam, porque eles sempre dizem assim, né, Max, o RH é sempre aquela pessoa, né, ou aquele departamento que contrata e manda embora, mais manda embora do que contrata. E não é isso. O RH tem muito mais para apresentar. Então existe uma cultura. E uma marca, ela só é fundamentada, só é realmente solidificada a partir do seu interno, de dentro para fora. Porque o que está lá fora é a propaganda que todo mundo vê no rádio, no jornal, na TV, seja onde for, no digital. Só que o iceberg, lembra? É ali que está a estrutura de RH de uma empresa, a cultura interna de uma empresa, né? Então a gente sempre parte desse princípio fundamental. Não existe empresa sem pessoas, pelo menos até esse momento. E hoje a maior dificuldade das empresas está sendo em reter talento. Exatamente. Mas por quê? Porque boa parte delas não desenvolve a sua cultura interna. E não tem, as empresas, elas perdem o talento porque elas não são um bom espaço para trabalhar. Também. E é nisso também que a Vox entra. Isso. Aí entra o RH. Veja, a gente não atua como RH. A gente atua como orientador de estratégias para o RH, para o comercial, para o institucional. Esses 3 pilares são os pilares que dão sustentação para a marca. Então não existe, na nossa visão, não existe sustentação de marca sem esses 3 pilares. E você pode pegar qualquer grande marca no mundo inteiro que você vai ver isso acontecendo. Ocorre que muitas vezes isso está disperso. Uma comunicação aqui, outra acolá, outra perdida. Às vezes até a empresa tem cultura, mas não é disseminada internamente, aí perde o talento. E não é tanto uma questão de valor financeiro. Às vezes você perde talento por nada. Por uma percepção errônea do ambiente ou, de fato, por uma percepção de que o ambiente não está... E isso é fundamental hoje, né? Principalmente pela tendência que nós percebemos do mercado hoje.
Né? Tanto é que agora as empresas têm que se adaptar à NR1, que é uma nova norma do diagnóstico psicossocial dos seus colaboradores. Por quê? Para comprovar que o ambiente de trabalho não está causando doença no trabalhador. Então, tu tem uma mudança muito grande dentro do ambiente de trabalho. E bacana a gente ver, assim, né, agências preocupadas e sintonizadas dentro do que é a realidade de mercado. É você perceber as mudanças do mercado e seguir, que não é um publicitário, é um empreendedor diante do negócio. É uma visão estratégica de negócio. Eu tenho que atender meu cliente que tem um negócio. Ele tem um negócio para tocar. Eu tenho um negócio para tocar. Aqui existem pessoas em sua direção com um negócio para tocar. E é feito de pessoas. Exatamente. Né? Max, assim, a gente está com o tempo estourando, né? Opa! Gostaríamos de conversar bastante, mas para a gente ir encerrando já. Como é que você vê o mercado da publicidade no estado, principalmente no Oeste? Eu sempre entendi que o mercado publicitário no Oeste sempre foi um mercado empreendedor, visionário, no seu tempo, no seu momento. Nós tivemos grandes publicitários que tinham um feeling da coisa. Rogério Bilhar, por exemplo, foi um. Que leva o nome do troféu Rogério Bilhar, que é pretensão do grupo DI a partir do ano que vem reeditar, por isso que nós estamos nesse movimento Vozes da Publicidade. A sugestão do troféu e do nome foi da Vox Brasil. Quando a gente, no momento, estava atendendo o DI e a gente sugeriu que houvesse essa proximidade de relação mais com as agências, com o mercado. Né? Quer dizer, o mercado está aí, é atendido, mas as agências precisavam de um reconhecimento e a gente sugeriu. Mas quando eu cito o Rogério Bilhar, eu estou falando exatamente nesse sentido. O mercado nosso sempre foi muito profissional e inovador. E aí, se você comparar, e eu trabalhei alguns anos em Itajaí, né? Então eu vi o mercado do litoral, né? A chamada litoralização. O mercado do litoral, as agências, estou generalizando, gente, as agências do mercado litorâneo, elas têm muito foco no negócio político. É governo de estado, é prefeitura, foco é nisso. E eu digo isso tranquilamente, participando do Sinap por muitos anos. E eu vejo dessa forma. O nosso mercado sempre foi mais sofrido, então a gente teve que... Não tem muito mercado político para se disputar. Né? Hoje tem uma verba boa na prefeitura, é claro, né? Mas desde então, mas você vai ter um atendendo, dois atendendo e pronto, acabou. Então, você precisa ir para o mercado, disputar o mercado. E só existe um meio de você fazer isso, provar que você é bom de fato e que você traz resultado para o seu cliente. Porque na política não existe resultado, o resultado é político. Para o governo do estado, gastei 1 milhão, gastei 10 milhões, gastei 50 milhões. Vai falar isso para um varejista, que vamos investir 50 milhões em propaganda. Então, pela tua risada, você já sabe qual é a dificuldade que a gente tem. Então, quando você está nesse mercado, você tem que ser o quê? Criativo. E se você não for criativo, você não se consolida. Mas tem que ser criativo e, ao mesmo tempo, pé no chão, gestor. Porque eu trabalho com números também. Né? Então, eu considero o nosso mercado, mesmo antes da gente, mesmo antes, como o próprio Dirceu falou, mesmo antes da gente, sempre foi inovador. Pela necessidade. Né? Se você não tem, vamos tirar leite de pedra. Esse era o princípio, o fundamento que eu sempre entendi. E eu acredito que tem muito a ser explorado ainda nesse mercado. E todos os meios de comunicação que aí estão, e eu incluo o digital apenas como mais um meio, entendam bem isso, por favor. Eu não considero um meio definitivo digital. Sim, ele vai chegar. Vai. Mas não é que é hoje. Eu considero apenas mais um meio de comunicação. Ele pode ser até único daqui a pouco lá na frente. Bem. Entretanto, ele é apenas mais um meio. O jornal é um meio, o rádio é um meio, a TV é um meio, o outdoor é um meio. As revistas, infelizmente, não souberam
né, avançar e trazer a tecnologia para dentro de si, acabaram se perdendo seu valor, mas também seriam bons meios, né? Então, o digital é apenas mais um meio que tem suas peculiaridades, suas facilidades de monitoramento, de enxergar resultados, né? É mais fácil hoje do que você falar assim, eu anuncio no jornal como é que é o meu resultado. Um pouquinho mais complexo, né? Então, as pessoas sempre vão para o mais fácil, assim como era na televisão. É Globo, é Globo, é Globo, é Globo. Globo tem 80%, então a verba tem que ir para Globo. Por que ia para Globo? Porque era mais fácil. Mais fácil. E hoje não. E hoje não. Hoje não. Hoje você tem que distribuir e fazer a coisa acontecer. E é esse o nosso desafio lá dentro. Se reinventar a cada dia lá na Vox Brasil, entender os meios, e a gente respeita todos os meios, porque todos eles são importantes, Karina. Show. É isso então. Max, muito obrigado pela tua presença hoje aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. Eu espero conhecer a Marisa, tá? Não tive oportunidade hoje, mas espero conhecê-la e parabéns pelo trabalho. Foi uma troca grande, né? Foi. Nossa, foi. Eu diria o seguinte, Max, que bom revê-lo. Fazia tempo que pessoalmente nós não nos encontrávamos. Sim. E eventualmente no supermercado. Eventualmente no supermercado, mas nunca dá tempo do bate-papo. Sim. Saudade da Marisa, Claro. né? Pessoa que a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande. Está lá trabalhando. Alguém tem que ter juízo, né? Mas dizer o seguinte, que para mim foi muito bom aprender contigo hoje. Não, que né? isso. Então foi Que isso. muito uma bom perceber assim como nós temos dentro do mercado, sabe, agências com o seu diferencial e fazendo um trabalho muito ético e mesmo, que é o que tu tem provado durante todos esses anos. Parabéns pelo trabalho, vida longa a Vox e a vocês. Amém. Principalmente. A todos nós. Karina, você está convidado, então, esse aqui é convidado frequente, mas não vai. Mas agora eu sei que ele está um pouco mais tranquilo. Agora quem sabe ele vai. Isso. Mas você está convidada para ir lá tomar um café, conhecer a turma, conhecer a nossa produção, né? Seria muito bem-vindo. A gente respeita muito todos os profissionais, eu sempre faço questão de ressaltar isso, se me permitem mais um segundo, para eu finalizar dessa forma, porque todos os profissionais merecem um respeito, não é uma questão de idade e nem uma questão de conhecimento. Quem está pronto para aprender, irá aprender se quiser fazê-lo, né? Quem não está pronto, quem está acomodado, vai surfar uma onda e essa onda vai chegar na praia, vai morrer, ele vai ter que remar de novo até lá para pegar a próxima onda e ficar nessa corrida dos ratos, como eu chamo, que fica lá, né, vai e vem. Se as pessoas souberem as oportunidades, eu digo agora para as novas gerações, se as pessoas souberem as oportunidades que existem no mercado, alguns estão sabendo e aproveitando. Outros estão apenas surfando. E eu diria assim, olhando do ponto de vista de comunicação, principalmente propaganda, que é a área que a gente está diretamente todos os dias, a gente tem visto dificuldade de pessoas com interesse em se comprometer. Por quê? Porque seus pais, seus avós, talvez, construíram um patrimônio e eles estão hoje usufruindo desse patrimônio e aí está tudo certo, não estou muito interessado, e tudo bem também, não estou muito interessado em construir patrimônios, então deixa eu quieto no meu canto, trabalho um pouco, vejo um pouco, é um descomprometimento. Se você tem dinheiro para sustentar você, beleza, mas você não vai construir nada. Que legado você vai deixar para os seus filhos? Eu ouço muito, não quero ter filho. Tá bom então, né? E aí nós vamos chegar no finalmente, a nova onda diz assim, vamos diminuir a população porque há muito consumo. Muito obrigado pela oportunidade, eu fico muito feliz, desejo sucesso para o DI. No Rogério Bilhar próximo, eu gostaria de estar presente. Tá certo, obrigado. Valeu, Max, abraço. E o Vozes da Publicidade vai ficando por aqui. Em breve a gente volta com mais um programa para você. E para se manter informado, acesse o DI Regional e fique ligado nas redes sociais do Diário do Iguaçu. Até mais!